dos mesmos criadores de "estão colocando vírus do câncer nas vacinas", temos agora a história de que diabetes é causada por verme ou diabetes é causada por uma praga invisível. A verdade é que o charlatanismo não descansa nunca. Estão sempre criando uma narrativa pseudocientífica diferente para enganar e vender os seus produtos. Junto com as narrativas pseudocientíficas, sempre tem um discurso de ódio e desprezo à indústria farmacêutica, demonizando os medicamentos produzidos pela indústria como se esses medicamentos fossem a origem de todo o mal. E ainda, como se a indústria fosse formada por vilões de filme de herói, aqueles vilões que querem dominar o mundo e estão tentando te matar. Apesar da indústria farmacêutica não ser exatamente uma entidade benevolente que busca fazer o bem para a humanidade, os medicamentos produzidos pela indústria não foram feitos para matar ninguém, muito menos para dominar o mundo. A indústria farmacêutica é uma das mais rentáveis no mundo, isso é fato. Mas e os benefícios que tivemos com o avanço da ciência, que trouxeram tecnologias de produção de medicamentos essenciais pela indústria? Vamos desprezar isso? E você, diabético, diabética, tem alguma expectativa de vida graças a esses avanços? Para você não cair em narrativas pseudocientíficas, aqui vamos falar sobre o que é diabetes, as causas e tratamentos utilizados na doença. Eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E esse é o Escuta Ciência. Para começar esse episódio, eu quero ser bem didática e começar explicando para você o que é diabetes. De início, já te adianto que o fato do nome ser diabetes não tem nada a ver com o diabo, tá? Ah, morre, diabo! Diabetes mellitus, ou diabetes melito, ou simplesmente diabetes, como é conhecida, não é exatamente uma doença única, mas sim um grupo heterogêneo de síndromes multifatoriais e poligênicas, caracterizadas por elevação da glicemia em jejum, causada por deficiência relativa ou absoluta de insulina. Tá, mas essa é a definição do livro de bioquímica. O que isso tudo significa? Significa que não é só um tipo único de doença, mas está associada a diferentes condições genéticas, além de outros fatores diversos. E este grupo de doenças tem como característica a elevação da concentração de glicose no sangue, por causa da redução ou abolição na produção ou na ação da insulina. Para você ter noção da gravidade de diabetes, ela é a principal causa de cegueira e amputação em adultos e uma importante causa de falha renal, dano neural, ataques cardíacos e acidente vascular cerebral. Nós dividimos os diabetes mellitus entre dois grupos, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 é caracterizada pela deficiência completa na produção de insulina. Isso porque nesse quadro temos doenças imunomediadas, doenças autoimunes, que levam à destruição das células beta-pancreáticas. Essas células beta-I são as células que produzem a insulina. A destruição, que é mediada pelo sistema imune, é gradual e quando 80 a 90% das células beta já foram destruídas, iniciam-se os sintomas de diabetes. Esse início de sintomas tipicamente ocorre durante a infância ou puberdade. A gente já vai falar desses sintomas. Diabetes tipo 2 é a forma mais comum da doença e se desenvolve de forma gradual, sem sintomas óbvios. Às vezes, a doença acaba sendo detectada nos exames de rotina. Os pacientes que têm diabetes tipo 2 apresentam uma combinação da resistência à insulina, e a gente já vai falar disso, com disfunção das células beta. Geralmente não precisam de insulina para manter a vida, mas em algum momento podem precisar para controlar a glicemia. Tanto na diabetes tipo 1 quanto no tipo 2, temos fatores ambientais e genéticos que estão envolvidos na etiologia da doença. Em diabetes tipo 1, os fatores genéticos aumentam a suscetibilidade à doença, sendo que os fatores ambientais poderiam ser gatilhos para o desenvolvimento da doença autoimune. Por exemplo, evidências apontam que infecções virais poderiam ser gatilhos devido a alguns tipos de vírus possuírem moléculas que se assemelham às moléculas das células beta do pâncreas.
Então, o sistema imune produziria uma resposta contra o vírus e, assim, essa resposta teria reatividade cruzada contra as células beta. É como se o sistema imune fosse a polícia e, por um retrato falado do sujeito, confundisse o indivíduo e prendesse o indivíduo errado, por ser parecido. Attenzione, pickpocket! Mas o sistema imune não prende, né? Ele mata. Se bem que a polícia... Bom, deixamos isso para um próximo episódio. Quem fala que é um advogado. Mas atenção, isso não tem nada a ver com a tal praga invisível que os charlatões estão colocando como causa de diabetes. Até porque a tal praga invisível, como o próprio nome já diz, nem existe. Nem existe isso, você está inventando palavras. No diabetes tipo 2, temos fatores genéticos que aumentam a suscetibilidade e muitos desses genes estão relacionados às funções do tecido adiposo, tecido de gordura, das células beta e associados à obesidade. Mas os fatores ambientais têm um impacto maior no desenvolvimento da doença. O fator de risco ambiental mais importante para o diabetes tipo 2 é a obesidade, particularmente a obesidade central ou visceral. Um estilo de vida sedentário, caracterizado pela falta de exercício físico, constitui outro fator de risco para o diabetes tipo 2, independente da obesidade. A combinação de obesidade, hiperglicemia, aumento do colesterol e triglicerídeos séricos e hipertensão é denominada síndrome metabólica e por isso dizemos que diabetes tipo 2 é uma doença associada à síndrome metabólica. Mas você deve estar com a curiosidade lá no alto, pensando na relação entre insulina e glicemia, acho. E eu vou te explicar como funciona de maneira bem simples. A insulina é um hormônio e, tal como qualquer hormônio, funciona modificando funções em outras células. Então, a insulina não serve para agir no pâncreas, que é onde ela é produzida. Ela é secretada no sangue e, então, vai agir em todo o organismo. Nas nossas células, temos moléculas na membrana da célula chamadas de receptores. Tem receptor para tudo quanto é tipo de coisa. E temos receptores para a insulina. Quando a insulina se liga no receptor, ela desencadeia na célula uma sinalização que faz aumentar a captação de glicose pelas nossas células. A captação da glicose também é feita por receptores, mas receptores de glicose. E muitos desses receptores de glicose dependem da insulina para agir. Na falta de insulina, ou na resistência à insulina, há uma diminuição na captação da glicose. A resistência à insulina se dá quando os receptores de insulina não estão funcionando adequadamente, que é o que acontece no diabetes tipo 2. Então, quando você se alimenta e a glicose do alimento é absorvida, aumenta o nível de glicose no seu sangue e a insulina é secretada para as células captarem a glicose. Se não tem insulina ou se há resistência da insulina, a glicose não será captada e assim a sua glicemia continua alta. Lembrando que no diabetes tipo 1 temos a redução até a abolição na secreção de insulina. E no tipo 2 podemos ter resistência à insulina e até mesmo uma disfunção das células beta que podem gradualmente diminuir a secreção de insulina. Os sintomas do diabetes tipo 1 costumam ser a poliúria, que é uma micção frequente, a polidipsia, que é sede excessiva, e a polifagia, que é a fome excessiva. E no diabetes tipo 2 é mais comum ter poliúria e polidipsia, mas é menos comum a gente ter como sintoma a polifagia. O diagnóstico de diabetes é feito por vários exames, incluindo a glicemia de jejum. Os critérios incluem glicose plasmática em jejum maior ou igual a 126 mg por decilitro ou glicose plasmática aleatória maior ou igual a 200 mg por decilitro em um paciente com sinais hiperglicêmicos clássicos. Se a glicose plasmática de 2 horas após uma carga de glicose de 75 gramas for maior ou igual a 200 mg por decilitro durante um teste oral de tolerância à glicose, e se o nível de hemoglobina glicada for maior ou igual a 6,5%. É claro que quem vai avaliar tudo é seu médico ou sua médica.
Para diabetes tipo 1, o tratamento com insulina é imprescindível. No diabetes tipo 2, a redução de peso, o exercício físico e as mudanças da dieta frequentemente corrigem a hiperglicemia quando a doença é diagnosticada precocemente. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de agentes hipoglicemiantes e até mesmo insulina para conseguir controlar a glicemia. Mas em nenhum caso, tônico japonês ou superalimento ou tratamento com vermífugo vai reverter o quadro de diabetes. É absurdo, mas com o auxílio do YouTube, muita desinformação sobre diabetes vem sendo veiculada para vender tratamentos não comprovados cientificamente, que sequer têm licença sanitária para ser recomendados como tratamento de diabetes. Eu assisti um vídeo sobre um desses anúncios pagos que estão lotando os anúncios de YouTube e fiquei horrorizada com o tanto de mentiras sendo veiculadas. E é por isso que temos que torcer pela aprovação da PL 2630, para que as Big Techs sejam responsabilizadas por veicularem conteúdos como esses, que levam à venda de produtos que prometem tratar doenças, mas podem matar. Veja, muitas dessas propagandas de produtos milagrosos contra diabetes recomendam que o paciente deixe de usar insulina e metformina, que é um dos hipoglicemiantes usados no diabetes tipo 2. Isso é grave, isso é criminoso. O paciente diabético que é enganado e acredita nessas mentiras veiculadas na internet pode abandonar o tratamento recomendado pelo seu médico e ter um descontrole da doença. A elevação crônica da glicose sanguínea está associada a diversas complicações como aterosclerose, que é uma doença vascular inflamatória que leva à obstrução dos vasos sanguíneos, retinopatia, uma lesão que atinge os vasos sanguíneos presentes na retina, podendo comprometer a visão, nefropatia, doença que afeta a função renal, e neuropatia, doença que afeta os nervos. E todas essas condições podem ser irreversíveis e causar desde doenças cardiovasculares como infarto, AVC, até cegueira, insuficiência renal e amputações. Além de que o paciente pode morrer por essas complicações. Tá vendo como a desinformação em saúde e a pseudociência são muito lesivas? Elas podem matar, mas a gente pode combater elas com legislação adequada e também com informações científicas. Por isso eu conto com você para disseminar a palavra da ciência. Eu ouvi um amém? É pra glorificar de pé, igreja! Então compartilhe esse episódio e não deixe de apoiar esse humilde podcast. Você pode apoiar a gente pelo PicPay. É só procurar Escuta a Ciência Podcast e apoiar a gente com valores a partir de R$2. Isso mesmo, R$2. E você pode também apoiar a gente pelo apoia.se/Escuta a Ciência Podcast. Vamos juntos no combate à desinformação. Escuta a Ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.